Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículos 24, parte B, até o versículo de número 34. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui, até o versículo 34, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos dizer que as dores, os sofrimentos, as aflições, em alguns momentos, são o pano de fundo no qual Deus ele desenvolve e faz consumar a nossa história de salvação, a nossa história de redenção. Falando no sentido mais direto, falando no sentido mais específico, nós podemos dizer que a dor, o sofrimento é um dos recursos que Deus ele utiliza para nos trazer a si, para nos salvar, para nos redimir. Irmãos, amigos, não são poucos os casos, não são poucos os exemplos de pessoas que padeceram dor, de pessoas que padeceram sofrimento, como meios através dos quais Deus operou na vida delas a sua graça salvadora, a sua graça redentora. Em sua soberania, dentro da sua sabedoria, nós podemos ver, repito, que em alguns momentos Deus ele usa as aflições desta vida para poder quebrantar os nossos corações e nos fazer enxergar a graça, a beleza e a salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. Essa semana mesmo eu estava vendo uma biografia de um grande missionário do século XVIII, chamado David Brainerd. Ele trabalhou junto aos índios ali na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. E é fantástica, é maravilhosa a sua história de salvação. Perdeu seu pai quando criança, perdeu a sua mãe na adolescência e ele sofreu muito, sobretudo no sentido emocional, em virtude de várias depressões pelas quais ele passava. Contudo, foi em meio a essas dores, a essas aflições, que David Brainerd ele foi convertido e usado por Deus, missionário congregacional, para poder expandir eficazmente a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 5, versículo 24, parte B, até o versículo número 34,
nós encontramos, meus irmãos, meus amigos, mais um exemplo disso que nós estamos falando. Ou seja, que muitas vezes as dores e os sofrimentos, eles são meios que Deus utiliza para nos levar à pessoa de Cristo. Conforme nós temos aqui nessa passagem, o Senhor Jesus, ele tem um encontro inusitado, com uma mulher que por 12 anos sofria de uma enfermidade, sofria de uma doença. A dor da sua enfermidade fez com que ela procurasse, fez com que ela encontrasse, fez com que ela aceitasse a pessoa de Jesus Cristo. E é interessante, porque quando você lê o contexto maior dessa passagem, você percebe que, apesar de Cristo já estar atendendo a um pedido de um chefe da sinagoga, Jairo, para curar a sua filha, o Senhor, dentro dessa circunstância, nesse interregno de tempo, ele cura aquela mulher. Ele concede, conforme nós veremos ao longo da nossa mensagem, não só a cura, não só a recuperação física, mas ele concede a essa mulher dessa passagem, em especial, a cura, a restauração e a recuperação espiritual. Assim, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, dando sequência à série de sermões que nós estamos desenvolvendo com o título Encontros com Jesus, nós observaremos, com base aqui nesse trecho, os aspectos que estiveram envolvidos com a cura da mulher do fluxo de sangue. Por isso, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é a mulher do fluxo de sangue e o seu encontro com Jesus em meio à dor. A mulher com o fluxo de sangue e o seu encontro com Jesus em meio à dor. Então, nós iremos trabalhar pelo menos 4 aspectos. Nós iremos trabalhar pelo menos 4 divisões aqui dentro dessa passagem, para que a gente possa considerar alguns detalhes que estiveram envolvidos em todo esse processo de cura, processo esse que fez com que ela reconhecesse, experimentasse a pessoa de Cristo como seu Salvador, como seu Redentor pessoal. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, observemos a dor causada pela enfermidade. A dor causada pela enfermidade. Acompanhe conosco a leitura dos versos 24, parte B, até o versículo de número 26. Vejam aqui o que nos diz as Escrituras Sagradas. Marcos, capítulo 5, verso 24, parte B, até o versículo de número 26. Diz o seguinte: grande multidão o seguia, no caso, seguia a Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Meus irmãos, meus amigos, esse trecho aqui, ele relata a difícil realidade que vivia a mulher que se encontrou com Jesus Cristo nesse trecho, nessa passagem. Conforme nós observamos, não nos é dito o nome daquela mulher, apenas a sua enfermidade. O texto diz hemorragia. Nos é dito também a duração em que ela estava padecendo daquela doença, em que ela estava padecendo daquela enfermidade, 12 anos. E o texto também nos diz a impossibilidade, pelo menos até então, dela experimentar cura, dela experimentar restauração da sua saúde. Ela havia procurado vários médicos, ela havia gastado tudo aquilo que ela possuía. Contudo, não obstante todo esse esforço, ao invés de melhorar, ela piorava e piorava cada vez mais. Muito provavelmente, meus irmãos, muito provavelmente, meus amigos, essa hemorragia que acometia aquela mulher se dava por uma menstruação contínua que ela experimentava em relação à sua vida. E isso produzia um grande sofrimento. Isso produzia uma grande dor
que, de certa forma, caracterizava caracterizava a sua vida. Em primeiro lugar, aquela mulher, ela padecia. Sim, aquela mulher, ela padecia de sofrimento físico. Por quê? Uma perda de sangue como essa, que ela experimentava por muito tempo, 12 anos, como nos diz aqui a passagem, gerava anemia e, consequentemente, fraqueza no seu corpo, fraqueza no seu organismo, como acontece com cada um de nós quando nós perdemos ou temos dificuldade em relação à anemia. Então, era o que acontecia com aquela mulher. O seu corpo definhava, cada vez mais ele enfraquecia em decorrência dessa enfermidade que ela tinha, sofrimento, sob o ponto de vista físico. Mas não só isso. Aquela mulher sentia dores, aquela mulher, ela sofria por causa de problemas familiares. Em decorrência dessa hemorragia, ela não podia ter filhos. E muito provavelmente, ela havia sido abandonada, se fosse casada pelo seu esposo, se fosse casada pelo seu marido, haja vista essa sua situação, haja vista essa condição. Então, havia o sofrimento no sentido físico, havia a dificuldade no que diz respeito a questões familiares, mas não só isso. Aquela mulher, ela padecia também dificuldades de relacionamento. Por quê? Porque na lei de Deus, na lei do Senhor, se determinava que pessoas que estivessem dentro daquela condição que aquela mulher estava, aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue, essa pessoa ela fosse considerada imunda dentro da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, sem desmarcar esse texto aqui de Marcos, capítulo 5, abram aí, por favor, livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, capítulo 15, versículos 25 a 27, e depois o versículo 31, você vai observar como era tratada uma pessoa, especificamente uma mulher, que se encontrasse na situação que essa mulher aqui se encontrava. Levítico, capítulo 15, versículos 25 até o versículo número 27, e depois a gente pula para o versículo 31, só para a gente ter um relance, uma ligeira noção da situação difícil no sentido de relacionamentos que aquela mulher, felizmente, ela padecia, ela sofria. Olha só, Levítico, capítulo 15, versículo 25 até o versículo número 27. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo, veja, será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo se-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Versículo 27. Quem tocar estas, no caso estas pessoas, será imundo, portanto, lavará as suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Versículo 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que se não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Então, em razão da prescrição da lei, aquela mulher, ela era considerada imunda. Tudo aquilo que ela tocasse era considerado também imundo. Então, ela vivia separada. Ela vivia isolada dos relacionamentos que são comuns às pessoas. E muito provavelmente, quando ela passasse nas ruas, as pessoas olhavam e talvez cochichassem: imunda, imunda, imunda. Então, era assim: sofrimento físico, sofrimento familiar, veja, sofrimento em termos de relacionamento e também impedimento religioso. Conforme nós temos aqui em Levítico, capítulo de número 15, a lei considerava uma pessoa em tais condições imunda. Então, ela não podia ir para Jerusalém,
Ela não podia ir para a sinagoga na sua cidade, ou seja, na cidade de Cafarnaum. Então, ela não tinha, em absoluto, qualquer tipo de vida espiritual, de vida religiosa. E aí, quando você soma, meus irmãos, e aí quando você considera, meus amigos, todos esses fatores, você chega a uma conclusão, que jamais nós devemos esquecer ao longo da nossa vida, ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo. O sofrimento é algo normal, é algo característico na vida nossa enquanto ser humano. Veja que aquela mulher, ela sofria no sentido físico. Aquela mulher, ela sofria no sentido material. Veja que aquela mulher, ela sofria no sentido emocional e, se não bastasse, ela também sofria no sentido espiritual. Ela tinha gastado todos os seus recursos com médicos, ela já tinha procurado várias formas de tratamento, de solução, contudo, ela piorava e piorava ainda mais. Então, isso é um reflexo, meus irmãos. Isso é um reflexo, meus amigos, de muitas vezes nós também padecermos na nossa vida, ao longo da nossa peregrinação, ao longo do nosso andar aqui neste mundo. Nós devemos considerar que vivemos em um mundo de pecado. E por esse fato e por essa razão, a gente tem que atentar que o sofrimento, ele vai, de uma forma ou de outra, se fazer presente em nossas vidas. Conforme nós observamos aqui no texto dessa passagem, o sofrimento ele se fez presente na vida daquela mulher por longos 12 anos. Talvez esse não seja o nosso caso, talvez essa não seja a nossa realidade. Contudo, a gente não pode desconsiderar, contudo, a gente não pode negar que, enquanto aqui nós estamos, o sofrimento, invariavelmente, ele vai bater, e vai bater a porta das nossas vidas. Daí, meus irmãos, daí, meus amigos, a necessidade que a gente tem, a grande carência que a gente tem de termos a Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Para quê? Uma vez que a gente atravesse esses problemas que muitas vezes caracterizarão as nossas vidas, a gente possa ter nele, em Cristo, o nosso conforto, a gente possa ter nele, em Cristo, a nossa orientação, a gente possa ter nele, em Cristo, a solução, se assim lhe aprover, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Então, a gente não deve se surpreender com dificuldades que, infelizmente, vão marcar as nossas vidas. Muitas vezes, a gente pensa que sofre sozinho. Muitas vezes, a gente pensa que padece sozinho. Muitas vezes, a gente considera que os nossos sofrimentos, eles são maiores que os sofrimentos das demais pessoas. Contudo, analise o caso dessa mulher. Se coloque na situação dela. Se você estivesse padecendo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que ela estava padecendo, no sentido físico, no sentido familiar, no sentido relacional, no sentido religioso, será que o seu sofrimento, ele se equipara ao sofrimento que essa mulher, ela estava aqui vivenciando? Muito provavelmente não, meus irmãos. Então, muitas vezes, a gente tem a tendência de, como diz a linguagem popular, reclamar de barriga cheia, de murmurar e desconsiderar que o sofrimento, muitas vezes, ele se tornará uma triste realidade com a qual a gente tem que se deparar e enfrentar pela graça e pela misericórdia de Deus. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos contar, e de fato nós contamos, com a presença de Cristo em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Essa foi a grande promessa que o Senhor Jesus Cristo nos deixou quando estava prestes a ascender aos céus, que se faria presente, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E na nossa vida é justamente assim. Nós temos dias bons, é justamente assim. Nós temos dias maus, contudo, o grande fato, a grande realidade é que, independente dos dias, a presença de Cristo, ela é uma bendita realidade nas nossas vidas. E é justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que nós devemos estar contando com essa presença, que nós devemos estar recorrendo a essa presença, que nós devemos nos fortalecer nesta presença, para que assim a gente possa atravessar os caminhos espinhosos que muitas vezes a gente tem que atravessar ao longo da nossa peregrinação cristã. Então, no primeiro momento, em primeiro lugar, o que é que nós observamos? Nós observamos
a dor causada pela enfermidade, conforme nós observamos aqui na vida dessa mulher. Contudo, quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós nos deparamos com um segundo aspecto extremamente importante para nós entendermos todo esse desenrolar da sua história aqui, no caso da sua história da salvação. Se por um lado, conforme nós acabamos de ver, nós observamos a dor causada pela enfermidade, no segundo momento, esse texto aqui nos ensina a busca que aquela mulher ela fez por sua cura, por sua restauração física. Vejam aí, versículos 27 e também o versículo de número 28. Marcos 5, versículos 27 e também o versículo de número 28. Diz o texto: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Meus irmãos, meus amigos, ao ouvir o que Jesus já havia operado, a mulher, ela percebeu, a mulher, ela entendeu que ele também poderia curá-la e restaurar, assim, a sua saúde. Por isso, conforme nós observamos, aquela mulher elaborou um plano. Ela elaborou um plano para poder encontrar-se com Jesus, mas não só isso, ela colocou esse plano do encontro com Jesus em prática quanto à sua vida. Muito provavelmente, meus irmãos, meus amigos, aquela mulher havia ouvido, havia escutado que o Senhor havia curado um leproso na sua região, tocando-lhe, ou seja, tocando no leproso, sem ficar imundo, sem ficar contaminado, como acontecia ou como era entendido nos tempos de Jesus. Se você voltar à sua Bíblia, a gente não vai fazer essa leitura agora, lá em Marcos, capítulo 1, versículos 40 até o versículo 45, você vê um episódio no qual Cristo, ele cura um leproso, que era também uma pessoa considerada imunda na sociedade, e ele opera essa cura tocando o leproso, e ele, Cristo, não ficou imundo, não ficou contaminado. Era uma pessoa da sua região. Então, muito provavelmente, ela ouvira falar esse episódio relacionado a Jesus Cristo. Então ela concluiu que poderia sim se dirigir a Jesus, que poderia sim se aproximar de Jesus, que poderia tocá-lo, nem que fosse nas suas vestes, para que assim ela pudesse receber a cura, para que assim ela pudesse receber a restauração da sua vida. Então, não só ela idealizou esse plano, mas levou esse plano a contento. De fato, cumpriu esse plano. E quando você observa essa postura, quando você observa essa conduta que a mulher tem aqui nessa passagem, pelo menos, duas verdades, elas podem ser por nós aprendidas. A primeira delas, o conhecimento de Cristo, ele abre a porta para a fé em Cristo. O conhecimento de Cristo, ele abre porta para a fé em Cristo. Veja que a mulher, ela não passou a ter esperança em relação à sua cura. Ela não se dirigiu a Jesus Cristo por um sentimento aleatório que passou na sua mente, que passou no seu coração. Conforme a passagem aqui diz, conforme o texto aqui mostra, primeiramente ela ouviu, primeiramente ela escutou em relação a Jesus Cristo e procurou encontrar a Jesus. Então, a confiança que ela teve em Cristo resultou na crença de que Cristo podia curá-la, Cristo podia, enfim, restaurá-la. É a primeira verdade que a gente pode aprender aqui desse trecho. Mas não só essa. A segunda verdade, meus irmãos, a segunda verdade, meus amigos, a genuína fé sempre nos leva a agir dentro da nossa responsabilidade. A genuína fé, a verdadeira fé, ela sempre nos leva a agir dentro da nossa responsabilidade. A mulher, ela era cônscia, que não tinha poder para se curar, mas ela sabia que Cristo poderia fazer isso. Cristo poderia restaurar a sua saúde. Então, qual era a sua responsabilidade? Qual era a sua obrigação? Se dirigir a Cristo,
ao menos tocar em Cristo, como de fato ela fez. E conforme nós vemos aqui nessa passagem, ela acabou recebendo a dádiva divina da cura da sua doença, da cura da sua enfermidade. Então, fé que é fé, meus irmãos, fé que é fé, meus amigos, aquela confiança verdadeira que de fato existe no nosso coração, sempre leva com que nós façamos aquilo que está dentro da nossa responsabilidade, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que é nossa incumbência, e Deus agirá de acordo com a nossa ação e cumprirá o seu propósito em relação às nossas vidas. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente aprende um desafio de ordem prática para cada uma das nossas vidas. Que desafio é? A necessidade que eu, você, que todos nós temos de procurarmos cada vez mais conhecer acerca de Cristo, porque na medida em que nós conhecemos acerca de Cristo mais e mais fé nós temos na pessoa de Cristo. Então, são duas grandezas, como a gente fala na linguagem popular, ou pelo menos na linguagem matemática, diretamente proporcionais. Quanto mais você conhece de Cristo, mais você vai passar a ter fé em Cristo. E é justamente por causa disso que Cristo ele nos disponibiliza a sua palavra, para que a gente possa ler, para que a gente possa estudar, para que a gente possa aprender dele, e na medida em que nós temos esse conhecimento, a fé nele se desenvolver na nossa vida e no nosso coração. Além da sua palavra, Cristo ele age. Sim, Cristo ele age com providência em nossas vidas, ao longo de toda a nossa existência, para que ele possa cada vez mais falar ao nosso coração da sua presença, da sua atuação e do descanso que nós devemos ter nele em meio a todos os momentos da nossa vida, sobretudo aqueles instantes que são mais difíceis. Então, que nós façamos isso, meus irmãos, que nós façamos isso, minhas irmãs, que nós procuremos conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, conhecer através da sua palavra, conhecer através das muitas experiências que nós temos no nosso dia a dia, do agir, do proceder, da providência de Cristo, para que assim a gente possa crescer nessa confiança, e essa confiança nos fazer esperar em Cristo, essa confiança nos fazer descansar em Cristo em todos os momentos, sobretudo naqueles momentos que nos são mais difíceis ao longo da nossa jornada aqui neste mundo. Então, a gente viu agora a busca que aquela mulher teve pela sua cura, pela sua restauração, de ordem física, que resultará também de ordem espiritual. Então veja, no primeiro momento a gente viu a dor causada pela enfermidade, no segundo momento a gente acabou de ver a busca pela cura, mas não só isso. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a experiência do milagre. Sim, a experiência do milagre que aquela mulher vivenciou na sua vida. Olhem aí, Marcos capítulo 5, versículo de número 29. Marcos capítulo 5, versículo número 29. Diz o seguinte: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Meus irmãos, meus amigos, tão logo, aquela mulher tocou com o toque da fé na orla das vestes de Cristo, ela ficou sã, ela ficou curada, ela ficou restaurada fisicamente falando. Enfim, depois de 12 anos, sem ter que gastar um único recurso sob o ponto de vista financeiro, ela teve a sua saúde completamente restaurada. Aquilo que nenhum médico havia conseguido, Cristo fez, tão somente ao ser tocado por aquela mulher. Agora, meus irmãos, meus amigos, aquela mulher, ela não era mais uma imunda dentro da sociedade. Não, isso era coisa do passado. Ela agora podia andar livremente, ela podia estar em qualquer local, ela podia tocar nas pessoas, ela podia se relacionar com as pessoas, ela podia agora adorar a Deus, quer seja no templo, quer seja lá na sinagoga. Os seus sofrimentos, definitivamente, eles haviam, enfim, chegado ao fim. Com isso,
a gente aprende um ponto. Com isso, a gente aprende uma verdade. Que ponto? Que verdade? Meus irmãos, meus amigos, somente, preste atenção nisso, somente o poder de Deus é capaz de produzir profundas mudanças nas nossas vidas. Somente o poder de Deus é capaz de produzir profundas mudanças em nossas vidas. No caso dessa mulher da passagem, mudanças de ordem física, mudanças de ordem emocional, mudanças, sim, de ordem espiritual. Somente o poder de Deus, somente o poder do Senhor em operação, Ele garante tudo isso. E é interessante, porque o poder de Deus, ele se manifesta através da sua graça, através do seu favor imerecido, como benefício da parte do Senhor, sem que a gente possa pagar, sem que a gente possa compensar, até porque nós não podemos, assim como aconteceu com essa mulher. Ela foi frustrada diante das tentativas humanas, dentro daquilo que estava na sua responsabilidade, é claro. Procurou médicos, gastou seus recursos, e aqui, num só instante, e aqui, num estralar de dedos, pela graça de Cristo, pela operação do poder de Deus, ela foi definitivamente curada para a glória do Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos alimentar, sim, nós devemos alimentar a nossa esperança na ação de Deus, sobretudo em meio às dificuldades que muitas vezes insistem, melhor dizendo, a se fazer presente nas nossas vidas. Conforme a gente vê aqui na vida dessa mulher, a nossa vida, a nossa existência aqui no mundo, ela é especialista em produzir dificuldades, em produzir dores, em produzir sofrimentos. A nossa vida ela é especialista nesse sentido. Às vezes é a dor de uma enfermidade que a gente vivencia ou que uma pessoa próxima a nós vivencia. Às vezes é a dor de um coração endurecido que não se volta para o Evangelho. Às vezes pessoas com as quais nós nos relacionamos intimamente, pessoas até que nós amamos profundamente. Às vezes é a dor das provações pelo fato da gente lidar seriamente com as coisas de Deus. Enfim, são inúmeros casos. Enfim, são inúmeros exemplos. A vida ela é prodigiosa em causar sofrimento em relação às nossas vidas. Contudo, entretanto, todavia, nós devemos confiar, meus irmãos. Nós devemos descansar, minhas irmãs, na atuação do Deus, e não qualquer Deus, do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. No dizer de Paulo, do Deus que Ele faz infinitamente mais, muito mais do que tudo quanto nós pedimos, ou tudo quanto nós pedimos, tudo quanto nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que nós devemos sempre alimentar a nossa esperança, em meio às maiores dificuldades pelas quais, porventura, nós estivermos passando em nossas vidas. Deus ele é poderoso, Deus ele é poderoso, e o seu poder, ele atua ainda em nossos dias. As coisas podem ser difíceis, em muitos momentos as situações podem ser difíceis, complicadas, complexas, mas nada, absolutamente nada, que Deus ele não possa resolver, que Deus ele não possa mudar, que Deus ele não possa reverter, porque o nosso Deus ele pode tudo e pode todas as coisas. Então, a gente tem que pensar dessa forma, olhando para esse exemplo bíblico. Uma mulher que padecia dificuldades, problemas insolúveis, sob o ponto de vista humano, mas num só momento, pelo poder de Deus, ela obteve essa transformação, essa cura, essa restauração. E é nesse poder que nós também devemos descansar, alimentar a nossa esperança, fortalecer a nossa fé e seguir adiante, perseverante no caminho do Senhor, vivendo para a glória do seu nome. Então veja, no primeiro momento, a gente vê a dor, o sofrimento causado pela enfermidade. No segundo momento, a gente observa a busca pela cura. No terceiro momento, acabamos de ver a experiência do milagre. Mas não só isso. Em quarto e último lugar, o testemunho da restauração. Em quarto lugar, o testemunho da restauração. Meus irmãos, meus amigos, diante do fato de ter exercido o seu poder,
O Senhor Jesus, ele procura saber quem o havia tocado. Olha só o drama que se desenrola a partir dessa passagem. Vejam aí, por favor, acompanhem comigo o versículo 30. Ele tinha consciência que dele saíra poder, e ele, Cristo, procura saber quem foi a pessoa que o havia tocado. Olha só, versículo número 30. Diz o seguinte: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas vestes? Seus discípulos, notadamente o discípulo Pedro, eles não entenderam esse questionamento que Cristo havia feito, porque havia uma multidão que estava comprimindo, havia uma multidão que estava ali apertando a pessoa de Jesus Cristo. E aí eles indagam justamente a Cristo em relação a isso. Como é que eles podiam saber? Como é que eles podiam ver quem havia tocado em Jesus Cristo diante de toda aquela multidão ali aglomerada naquele percurso para a casa de Jairo? E aí, olha só o que os discípulos falam, versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Entretanto, Cristo, ele insiste para que aquela pessoa que havia sido curada, para que aquela pessoa que havia experimentado do seu poder se manifestasse. Olha só o que acontece no versículo 32. Ele, no caso Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então ele ficou a observar todas as pessoas que estavam ali perto dele, até que ele pudesse ter a resposta de quem de fato lhe havia tocado. E a resposta vem. A mulher não poderia esconder esse fato, não poderia esconder essa realidade, então ela declara aquilo que havia acontecido com ela, dentro daquele contato, dentro daquele toque de fé em relação a Jesus Cristo. Olha só, versículo número 33, diz o seguinte: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, ou seja, de Jesus, e declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher, ela age com extrema humildade, demonstrando não só que ela havia experimentado o milagre físico, mas que algo no sentido espiritual também estava sendo trabalhado na sua vida, no seu coração. E quando a gente vê todo esse episódio aqui, quando a gente vê tudo que se passa aqui nessa passagem, a gente chega à conclusão de um fato. Cristo aqui, ele estava usando de um recurso. Cristo aqui, ele estava usando de uma estratégia para poder testemunhar aquilo que havia sido operado na vida daquela mulher. Não só no sentido físico, mas como ele falará depois, também no sentido espiritual. Até porque Cristo sabia, meus irmãos, Cristo sabia, meus amigos, quem lhe havia tocado. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Contudo, o seu propósito em fazer com que aquela pessoa que havia sido experimentado o milagre, ela se manifestasse justamente para que ficasse publicizado, para que todos pudessem saber, não só acerca do poder de Cristo, mas também da fé do coração daquela mulher, e isso pudesse servir de testemunho a todos quantos estavam presentes. Na verdade, a gente pode dizer que Cristo, ele forçou, entre aspas, a declaração pública da cura daquela mulher, que ela havia tocado nas suas vestes, e da salvação que ele iria conceder àquela mulher a partir da sua declaração. Então, a mulher aceitou aquele desafio e fez aquele anúncio público de tudo aquilo que havia se dado em relação à sua vida. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, nós observamos que num só dia, aquela mulher, ela experimentou 2 grandes milagres na sua vida. Ela experimentou milagre espiritual e ela experimentou milagre físico. Vejamos esses 2 milagres. Em primeiro lugar, ela experimentou milagre espiritual, que foi testemunhado pelo Senhor Jesus Cristo. Olha só, versículo 34, parte A, diz o seguinte texto sagrado: e ele lhe disse, Cristo disse àquela mulher, como testemunho público: filha, a tua fé te salvou. A fé que a levou a Cristo era o selo da sua salvação, o selo da redenção daquela mulher. Por causa desse milagre,
Cristo agora lhe chama de filha. E aqui tem um detalhe, meus irmãos. Vocês podem ler os 4 evangelhos. E Cristo só chama uma pessoa de filha uma única vez. É justamente nesta passagem. Mostrando o acolhimento que ele fez em relação a ela. Mostrando que agora ela pertencia à família da fé. Mostrando que agora ela mantinha comunhão com o Senhor. E veja só que paradoxo. Veja só que paradoxo. As pessoas viviam fugindo daquela mulher. Não queriam ter relacionamento com aquela mulher, com medo de ficarem imundas. Mas na medida em que Cristo surge na vida dela, na medida em que Cristo a cura, ela agora passa a ter comunhão com o próprio Filho de Deus e ela é chamada por ele como filha, mostrando intimidade, mostrando comunhão, mostrando a profunda mudança que havia acontecido na sua vida. E é por isso que Cristo chega para ela e diz: vai-te em paz. Aqui literalmente Cristo está dizendo: entra na paz. Literalmente significa entra na paz. Era uma nova relação, era um novo convívio, era uma nova comunhão que foi produzido justamente por causa desse milagre espiritual. A fé que levou aquela mulher a Cristo, na esperança de ser curada, na esperança de ser restaurada, era o selo da fé salvadora e da salvação que ela também experimentava. Aquele grande milagre que Cristo operou na sua vida. Um milagre de ordem espiritual, mas não só isso. Conforme nós vemos, um milagre também de ordem física. Olha só o que diz aqui o versículo 34, a parte B do versículo 34. Cristo chega para ela e complementa o seu diálogo, a sua conversa com as seguintes palavras: e fica livre do teu mal. Ela ficou livre da enfermidade que a condenava a viver uma vida solitária, que a condenava a viver uma vida discriminada, que a condenava a viver em sofrimento, a viver em dor, a viver em vergonha. Agora sim, ela iria viver uma vida normal. E Cristo fez isso para que pudesse ser testemunhado e assim as pessoas não a tivessem mais como uma mulher imunda e pudesse recebê-la, e pudesse manter comunhão, e pudesse relacionar-se com ela. Então, tudo isso fruto do milagre físico que também Cristo operou na sua vida. E a grande verdade que a gente aprende aqui, nesse trecho, nessa passagem, é que Cristo, meus irmãos, é que Cristo, meus amigos, Ele opera inúmeros milagres nas nossas vidas, para que nós possamos testemunhar dele, testemunhar de Jesus Cristo. Na verdade, todos nós, por causa da graça comum de Deus, experimentamos a providência e o agir de Deus na nossa vida desde o nosso nascimento. A grande questão é que somente com a regeneração, a grande questão é que somente com o novo nascimento é que a gente tem, de fato, um espírito genuinamente grato. Mas a gente não pode negar que Cristo, na sua graça, que Cristo, na sua bondade, sobretudo após a nossa salvação, Ele age continuamente nas nossas vidas para que nós possamos testemunhar da sua ação no nosso viver. O grande problema, meus irmãos, minhas irmãs, que acontece conosco, é que a gente passa tanto tempo, ao invés de declarar as grandezas daquilo que Cristo faz por nós, a gente gasta muito tempo na nossa vida só murmurando, só reclamando, só maldizendo, às vezes até mesmo a pessoa de Deus, quando na verdade nós deveríamos testemunhar de Deus por tudo que Ele já fez, faz e fará em relação às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente deve exercer. Sim, a gente deve exercer o nosso papel de testemunhas da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo na nossa vida. Não só em decorrência da salvação que Ele nos dá, mas também como resultado daquilo que Cristo Ele faz continuamente na nossa vida. A provisão que nos dá vida, a provisão que nos sustenta a vida, a sua proteção, enfim, são tantas bênçãos. E Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nos chama para isso, para que a gente possa declarar, para que a gente possa testemunhar a tudo e a todos aquilo que Ele, Deus, opera no nosso viver, para que a gente possa ser grato, para que a gente possa dizer aquilo que Cristo Ele faz conosco graciosamente, e assim as pessoas possam ter
como nós temos um conhecimento verdadeiro, um conhecimento genuíno da pessoa de Jesus Cristo no nosso viver. E aí eu reitero aquilo que eu falei agora há pouco: murmuremos menos, reclamemos menos, agradeçamos mais, testemunhemos mais, falemos mais de tudo de bom que Deus ele opera na nossa vida. Hoje mesmo, se nós fôssemos fazer uma lista, nós teríamos uma lista quase que infindável de tantas dádivas, de tantas bênçãos que Cristo ele já operou e está operando em nosso viver. Portanto, testemunhemos não só do grande milagre espiritual que Jesus Cristo operou em nossas vidas, mas também da sua providência física, que também ele opera e manifesta no nosso viver. Então, a gente vê aqui, em quarto lugar, o testemunho da restauração. Fechando, na noite de hoje, irmãos e amigos, nós vimos mais um dos encontros do Senhor Jesus Cristo. E de maneira específica, nós consideramos o encontro que Cristo teve com a mulher do fluxo de sangue. Um encontro tão grandioso, um encontro tão majestoso, que não só produziu cura física, mas também produziu restauração espiritual, como Cristo fez em muitos momentos ao longo do seu ministério aqui entre nós. E aqui eu queria me dirigir especificamente àquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação, especificamente aquelas pessoas que ainda não são salvas, especificamente falando, aquelas pessoas que ainda não experimentam a bondade especial de Deus. E o que eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, faça como essa mulher que nós vimos aqui nessa passagem, que vocês possam se dirigir a Cristo com fé. Sim, se dirigir a Cristo com fé para poder experimentar da bondade de Deus em relação à sua vida, para poder experimentar do poder de Deus manifesto na sua vida. Veja que o que levou aquela mulher aí a Cristo foi ouvir acerca de Jesus Cristo. Vocês ouviram hoje acerca de Jesus. Vocês viram o que Cristo produziu na vida dessa mulher, não só sob o ponto de vista físico, mas também sob o ponto de vista espiritual. E perceba que no caso dela, o ouvir de Cristo fez com que ela se dirigisse a Jesus Cristo. O roteiro é o mesmo, o princípio é o mesmo. E é esse passo que vocês devem dar. Talvez, diante disso, vocês fiquem a se perguntar: mas como? Não há disposição? Como? Não há interesse? Como? Não há vontade no meu coração? Eu sei disso. E é justamente por causa disso que eu lhes oriento a vocês clamarem pela graça de Cristo operando nos seus corações, para que Cristo possa despertar as suas almas, para que Cristo possa fazer com que essa mensagem ela não só fique aqui na sua mente, mas ela desça intimamente ao seu coração, para que o Espírito Santo ele possa agir com poder e fazer com que o seu coração aqueça diante dessa verdade, e assim você possa se dispor a se voltar para Jesus Cristo e a reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. A história que nós vemos aqui na noite de hoje, a vida dessa mulher, representa muito da sua vida. Veja que ela era imunda no sentido físico. No sentido espiritual, toda e qualquer pessoa que não é salva, ela é imunda, ela está distanciada de Deus. E somente Cristo pode reintegrá-la à comunhão com o Senhor, como Cristo reintegrou aquela mulher junto à sua sociedade. E é justamente por causa disso também que você precisa, que você carece de Jesus Cristo. Volte-se para Ele, humilhe-se ante a sua presença, clame a sua graça, peça para que Deus opere no seu coração a transformação de vida, que é o maior milagre que você deve experimentar nesta vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe e que ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em o nome de Jesus. Amém.